Aleluia, glória a Deus, a graça e a paz de Cristo, uma alegria grande estarmos aqui, né, com nossos irmãos, nossa igreja de Sobradinho. Eu já até desacostumei com o microfone. O Jailton lá está mais esperto, o Jailton organizou para a gente lá, está produzindo, está ótimo. E a gente fica muito feliz, mas é uma responsabilidade muito grande, né? O pastor Elias nos deu essa missão para estarmos dividindo esse espaço. E nós vamos falar hoje um pouco acerca de reconstruindo por meio de famílias restauradas. Vivemos um momento difícil, um momento delicado, né? Mas vivemos um momento também especial, né? Nós estamos voltando para os nossos lares, a igreja voltando a se reunir nas casas, e nós temos a oportunidade de atentar para o que Deus está fazendo no nosso meio, para o que Deus está falando nesse período de quarentena, né, que já passou muito de 40 dias, mas não vai chegar a 40 anos como o povo de Israel ficou no deserto. Pode ficar tranquilo, antes de 40 anos nós vamos poder, né, nós vamos vencer esse vírus aí. Provavelmente vem outros piores, porque Jesus falou que nos últimos dias nenhuma época foi tão difícil. Então, como eu creio que a igreja é retirada antes desse período tão difícil, espero que esse seja, para a igreja, seja o pior momento, né? Mas nós vamos ler um texto para nós embasarmos a nossa palavra de hoje, no capítulo 35 de Gênesis, no verso 1. Deixa eu pegar a Bíblia na mão aqui. Verso 1, capítulo 35 de Gênesis, diz assim: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel, habita ali e faz ali um altar a Deus, que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Amém? Glória a Deus. Essa noite especial nós queremos comentar um pouco. Eu sou alguém muito abençoado por Deus. Eu tive uma oportunidade de ter um encontro com Deus, onde eu passei por um momento muito difícil, uma situação muito complicada, familiar, e vim para a presença de Deus, e o Senhor restaurou a minha vida, restaurou a minha sorte, restaurou a minha história. Então eu posso falar com propriedade acerca do que Deus pode fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. E hoje eu queria junto com você avaliarmos este texto de Gênesis, capítulo 35, no verso 1, simplesmente no verso 1, nós vamos falar um pouco mais da história. No verso 1, a gente vê algo muito importante, Deus chamando a atenção de Jacó, e estamos pedindo, dando a ordem para Jacó para que ele tomasse uma posição. Mas antes disso, acontece algumas coisas muito interessantes na vida de Jacó. Ele estava com seus filhos, e a sua filha, ela foi violentada, sexualmente por Siquém. Só que Siquém, ele se apaixona por Dina, e ao se apaixonar por Diná, ele pede o seu pai Amon para se aproximar de Jacó e pedir Dina em casamento. E os seus irmãos se sentem muito ofendidos, principalmente Simeão e Levi, e eles aceitam aquela proposta, na verdade, maquinando mal contra aquela família, contra aquele povo de Amon. E aí eles pegam e maquinam uma forma de destruir, de matar aquela pessoa e os seus que estavam ali próximos, seu povo que estava próximo, para de alguma forma vingar a desonra de sua irmã. E fizeram um acordo para que ele se circuncidasse. Essa história os irmãos conhecem, não vou ficar muito batendo nessa história. E foram ali à noite e matou todos aqueles homens, para vingar a desonra de sua irmã. E Jacó ficou muito preocupado, ficou muito angustiado com isso, porque ele sabia que ao não honrar o seu compromisso, aquelas pessoas daquela região, aqueles outros povos poderiam vir contra ele,
porque eles valorizavam muito essa questão da palavra, do compromisso, e os seus filhos tinham passado por cima do compromisso que Jacó tinha feito, e tinha ido ali e matado aqueles homens, destruído aquele povo. E Jacó ficou muito preocupado, muito angustiado, e Jacó ele vem de uma história muito complicada. Jacó, o seu avô Abraão tinha tido muita dificuldade ali com Ismael e com Isaac. Depois Isaac passa a amar mais Esaú do que Jacó. Então os nossos patriarcas, eles tinham esse problema, de não sabiam direito administrar essa situação com os filhos e acabavam não sendo pais exemplares. Eram exemplo em outras coisas, mas como pais não foram não foram tão... Pega um copo d'água para mim, por favor. Não foram tão exemplo, E a gente vai ver essa situação de Abraão com Ismael e Isaac, e posteriormente essa história se repetir com Esaú e Jacó. Então a família é muito dividida, por essas irresponsabilidades dos pais. A gente vai ver também o tratamento de Rebeca, com um filho, e Isaac com outro filho, e isso gerou divisão. A gente vai ver depois Esaú jurando, destruir a Jacó. E durante muito tempo eu fiquei fazendo alguns questionamentos eu mesmo, por que Deus, no livro de Romanos, no capítulo 9, no verso 13, a Bíblia vai dizer que Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. E durante muitos anos, principalmente quando novo convertido, eu vi muitos pastores pregarem horrores acerca de Jacó. Assim, falar, olhar para Jacó de uma forma muito desprezível. E eu não compreendia direito isso. Obrigado. Glória a Deus. Agora tem água à vontade. Então, eu não entendia direito o porquê. Até que uma vez na faculdade, meu professor era um professor judeu. Ele não era, meu professor de hebraico não era evangélico, era um professor judeu. E ele não tinha essa visão de Jacó. E eu comecei a observar a vida de Jacó. Por que Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú? E comecei a atentar para a vida de Jacó e vi muitos erros na vida de Jacó, mas vi também muitos acertos na vida de Jacó. E vi que Jacó, os seus erros o levou a consequências terríveis. Mas Jacó tinha muitas coisas boas, muitas qualidades também, que muitas vezes a gente não observa. Então Jacó, no primeiro momento, logo quando ele sai da sua terra, aliás, antes disso, ele tinha uma preocupação muito grande que Esaú não tinha. Jacó valorizou o direito de primogenitura, que era algo determinado por Deus, o direito de primogenitura. Enquanto que Esaú não valorizou o direito de primogenitura. Jacó tinha um cuidado de não misturar com mulher estranha, que foi de grande desgosto, tanto para Jacó quanto para Rebeca. O fato de Esaú ter casado com uma mulher de tribo estranha foi um desgosto muito grande para eles. Então Jacó tinha essa preocupação. A gente vai ver que quando Rebeca diz para Jacó enganar o seu pai, ele oferece uma resistência em relação a isso. Ele diz: olha, não posso, pode vir maldição sobre a minha vida. Ela: olha, então você vai, porque eu estou determinando que você faça, e se alguma maldição for recair, recaia sobre mim. E assim, a gente às vezes não avalia um texto direito dentro do seu contexto social. O Oriente não tem a visão como o Ocidente. Então, quando alguém está sob uma ordem, sobre uma determinação, quem responde é quem deu a ordem. Na cultura oriental, não é como a cultura ocidental. A gente tem uma visão um pouquinho diferente, aponta o erro para os dois. Então às vezes a gente esquece disso. E uma outra coisa, assim que Jacó sai do meio da sua terra, da sua parentela, ele constrói um altar ao Senhor.
Quando ele está fugindo do seu irmão, ele constrói ali um altar ao Senhor, e isso fez toda a diferença. E observando, lógico, os erros que ele cometeu alguns erros também, mas assim, era minimamente se comparado ao coração de Jacó, né? A gente vê algo tremendo, né, no Salmo 139, que diz assim: olha, Senhor, tu me sondas, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando assento e me levanto, né? Longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, ainda a palavra não chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conheces. Sabe o que o texto de Romanos capítulo 8 e capítulo 9 diz? Que Deus conhecia a Jacó. Deus conhecia Jacó, e por isso Deus amou a Jacó. Às vezes nós queremos avaliar com os nossos olhos humanos, e Jacó, ele vem dessa cultura dividida, família dividida, e a família comete vários erros, e Jacó vem dentro dessa cultura, mas sempre trazendo uma essência em seu coração. E Deus conhecia o coração de Jacó. Deus conhecia Jacó mais do que eu e você. Deus conhecia Jacó. E ali Deus chama Jacó e traz uma orientação muito interessante a Jacó. No meio dessa aflição, no meio dessa dificuldade, dessa tribulação, os seus filhos tinham ido lá e passado por cima do seu compromisso e dissipado aquele povo. E Jacó ficou muito preocupado, porque ele sabia que muitas consequências poderiam vir sobre ele, sobre a sua família e sobre a sua casa. E a sua família corria um grande perigo. E agora ele começa a ficar muito preocupado. Só que Jacó tinha uma coisa interessante na vida dele. Ele tinha um relacionamento com Deus. Jacó tinha um relacionamento com Deus. E nesse relacionamento com Deus, o Senhor dá uma direção para Jacó, que são princípios, que são essenciais para a reconstrução das famílias, para o restabelecimento das famílias, e em consequência isso, o restabelecimento da igreja do Senhor Jesus. Sabe, queridos, nós vivemos um tempo que era necessário acontecer alguma coisa. Eu não sei se eu passei um período presidindo o conselho de pastores da minha cidade e visitei inúmeras igrejas. Só Planaltina tem mais de 400 igrejas. Mais de 400 igrejas. E eu visitei inúmeras igrejas. E eu participei de várias reuniões. E durante esse período, concomitante a isso, eu trabalhava também num cargo de confiança no governo. E algumas vezes eu estava representando o conselho de pastores, e em outros momentos eu estava representando a regional de ensino. E assim, muitas vezes eu representando a regional de ensino em algumas reuniões políticas, eu vi muitos pastores fazerem reuniões de portas fechadas com políticos, acordos feitos de portas fechadas. Isso é muito estranho para a igreja. Então a igreja precisava passar por esse rebuliço. A igreja precisava passar por esse saculejo para despertar, né? E nós vivemos um tempo onde a família está sendo atacada dia e noite. A igreja faz os seus acordos e o mundo ataca as famílias. Então nós temos sofrido ataques tanto na família quanto na igreja. Então era necessário que houvesse algo diferenciado que acontecesse no nosso tempo, algo que mexesse com as nossas estruturas, que nos despertasse, para que nós atentássemos o que nós estamos fazendo de errado, o que nós precisamos corrigir, o que precisa ser ajustado, né? Nós estamos aí com esse propósito, reconstruindo por meio de famílias restauradas. Nós precisamos restaurar as famílias, e para restaurar as famílias, nós precisamos rever os nossos valores.
Nós precisamos rever os nossos conceitos enquanto igreja. E naquela situação, Deus dá algumas orientações para Jacó. E a primeira coisa que Deus fala para Jacó é: levanta-te, toma uma posição. A mesma coisa que Deus falou para Jacó, Deus tem falado conosco nesses tempos. Tome uma posição. Não fique prostrado. Não vá de acordo com o que as circunstâncias estão dizendo. Nós precisamos tomar uma posição como homens e mulheres de Deus. Sabe, queridos, Jacó, acontece algo muito interessante com Jacó. Jacó estava começando a coisa errada, tendo preferências. E Deus chama Jacó, e Jacó tem ali aquela luta no Vale de Jaboque que nós conhecemos. No término daquela noite, o anjo diz: olha, você não se chamará mais Jacó, mas se chamará Israel, porque lutaste com o teu Deus e prevalecestes. O que é interessante é que a gente vê muito pouco, acho que talvez umas 2 vezes na Bíblia inteira, Jacó sendo chamado de Israel, enquanto pessoa física. Mas enquanto nação, quando Deus fala, por exemplo, para Moisés e até Faraó, ele fala: olha, vá e diga para deixar o meu filho Israel vir me adorar. Ali não estava falando de uma pessoa, mas estava falando de uma nação. Então, quando Jacó tem aquela luta com Deus e o Senhor vê o coração de Jacó, quando o anjo diz para ele assim: olha, não se chamará mais Jacó, mas se chamará Israel. Ele está dizendo: olha, agora você não é somente um homem, você agora é uma nação. A sua família é uma nação. Vai se cumprir através da sua família a promessa que eu fiz a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava chamando Jacó agora para reorganizar sua casa, para reorganizar sua família, que um grande projeto começaria agora a partir da família de Jacó. Aquele que era um só se tornaria uma nação inteira de 12 tribos. E aí Deus chama ele agora para tomar uma posição. A partir desse momento Deus chama: olha, vem cá, toma uma posição, levanta-te, não fica prostrado. Eu te chamei, eu não estou enganado. Da mesma forma, Deus tem falado conosco no nosso tempo. Nós precisamos tomar uma posição como homens e mulheres de Deus, homens e mulheres segundo o coração de Deus no nosso tempo. Precisamos nos portar como os remanescentes desse tempo. Às vezes eu fico entristecido. Chama a atenção do irmão para tomar cuidado com o que compartilha. Nós somos diferentes. Nós não pensamos da mesma forma que o mundo pensa. Nós somos chamados por Deus para fazer a diferença no nosso tempo. E aqui Deus fala: olha, Jacó, eu te chamei. Disse Deus a Jacó: levanta-te. Jacó, toma uma posição. No capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, acontece uma coisa muito interessante. Eu gosto muito desse texto, em várias oportunidades eu uso esse texto. Porque aqueles homens entram no barco, Jesus falou: olha, nós sairemos dessa margem e chegaremos na outra margem. Quando a tempestade veio contra aquele barco, aqueles homens acharam que aquele barco ia afundar, que Jesus não se preocupava com eles. Mas na verdade aquela tempestade foi pedagógica na vida daqueles homens. E nós precisamos compreender isso, e é isso que Jacó precisava compreender. Que todas as situações adversas que tinham acontecido para tratar Jacó. A partir de Jacó não é mais somente um homem, uma pessoa, mas agora é uma nação. Eram 12 tribos, os seus filhos. Eram homens que iam cuidar da obra de Deus. Eram homens que seriam testemunhas vivas, né, da vinda, do propósito de Deus, do objetivo, da finalidade que era vir o Messias. Daquele homem viria o Messias, que salvaria toda a humanidade. Essa era a descendência de Abraão, que nasceria a partir
daquele povo, a partir daquela nação. No capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, Jesus vai falar, olha, dos judeus vem a salvação. Então Deus estava falando, Jacó, agora só que você precisa voltar. E eu quero te dar a primeira orientação. Você precisa tomar uma posição. Queridos, nós acreditamos realmente que é possível nós reconstruirmos por meio de famílias realmente restauradas. Nós acreditamos nisso, nós cremos nisso. Então nós precisamos tomar uma posição. Eu sei em quem eu tenho crido. O meu manual de fé e conduta é a palavra de Deus. E caminhar nesse propósito. O que vão vir de ataques, de tentativas de nos tirar o foco. Como aconteceu com Neemias. Mas nós precisamos nos posicionar e dizer, olha, nós estamos realizando uma grande obra. E não podemos parar. Nós estamos realizando uma obra que vai mudar a vida de muitas pessoas. Que vai representar uma restauração do povo de Deus. Nós precisamos nos posicionar, assim como Neemias. O segundo ponto importante que nós aprendemos aqui. Deus fala para ele assim, olha, disse Deus a Jacó, levanta-te e sobe a Betel. Betel, casa de Deus. Sobe a casa de Deus. Sobe a casa de Deus e habita ali. Então o que Deus está falando para Jacó? Falando, olha Jacó, você agora vai subir e vai habitar no lugar chamado casa de Deus. Hebreus capítulo 3, verso 6, vai dizer que nós somos casa de Deus. Queridos, não, o que Deus está falando para Jacó? Olha, Jacó, não é para simplesmente um momento. Não é só para um momento. O desafio é para você habitar ali. E ali você construir a sua família, reestruturar a sua família. Jesus no capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus conversando com aquela mulher samaritana. E aquela mulher perguntou para Jesus onde seria o lugar de adorar. Se era em Jerusalém ou se era no Monte Gerizim. Porque os samaritanos já eram os judeus mestiços. E eles adoravam no Monte Gerizim. E os judeus puros em Jerusalém. E Jesus, naquela oportunidade, Jesus já estava trazendo uma profecia de Joel capítulo 2, que se cumpre em Atos capítulo 2. Jesus, olha, chegará um tempo, e esse tempo já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, que Deus é espírito, e se preocupa com os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não é mais um momento ou um local. Chegou um tempo que não é mais um momento, não é mais um local. Não é o local de adorar, é ser um adorador. É ser um adorador. Habitar quer dizer, não é algo que temporal, não é algo de um momento, não é algo circunstancial, é ser um adorador. É ser a casa de Deus constantemente, em todo o tempo. É ser um adorador todo o tempo. Quando eu sou casa de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 16, falando das coisas das impurezas, ele fala, não esqueça que tu é templo do Espírito Santo. Ser templo do Espírito Santo é entender isso. Eu sou a habitação do Deus vivo. O propósito de Jesus para as nossas vidas é que nós fôssemos templos do Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, não somente em Jerusalém, mas na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O propósito de Jesus era muito mais do que isso. Era ser templo, era ser habitado pelo Senhor.
E ali, Jacó, quando Deus orienta, Jacó tem um princípio nisso. Jacó, sobe até Betel, lá onde você fez um altar a Deus. Queridos, nós esquecemos disso, de construir um altar a Deus. E Deus fala, olha, sobe lá, onde é a casa de Deus, e habita ali. Não é somente para você ter um momento, não é somente para você ter o seu momento de adoração, né? A gente passou muito tempo assim enganado, né? Música de adoração e música de júbilo e louvor, e achava que música de adoração era que a música era mais lenta, né? E achava que a música de louvor era para pular e dançar. Louvor e adoração, eles se fundem, se misturam. Louvor e adoração, o louvor é a expressão do adorador. É isso? Os irmãos aí que estão o tempo todo envolvidos, né, com o louvor. Eu sou bom de louvor. Eu tenho que cantar quando todo mundo canta, senão o povo chora. Eu já misturo ali, já baixo a voz. Se o povo, quem está do meu lado começar a cantar baixo, abaixo também. Porque o povo chora mesmo. Aí é unção, hein, Márcio? Não é unção, não. A voz não contribui de jeito nenhum. Também eu não fui chamado para isso. Glória a Deus. Mas a gente confunde, começa a achar que é um momento, agora é um momento de louvor, agora é o momento de adoração. E nós somos adoradores. Eu sou adorador, sabe quando? Quando a menina do caixa me devolve o troco errado. Eu falo, olha, isso não me pertence. Eu sou um adorador quando alguém pede para pagar uma conta, passar na frente do outro para pagar uma conta na fila para mim, eu falo, não posso fazer isso. Quando eu tenho a oportunidade de fazer o errado e faço o certo, porque eu sou um adorador. O momento de culto é um momento de expressão da nossa adoração, de forma diferenciada, onde nós nos reunimos como igreja do Senhor. Mas ser um adorador é muito mais do que isso. É mostrar lá fora quem eu sou, onde eu habito e quem habita dentro de mim. O desafio de Jacó era não somente subir à casa de Deus, mas era habitar na casa de Deus. E o desafio hoje não é somente fazer parte de uma denominação religiosa, mas ser igreja do Senhor Jesus Cristo. E desse domingo eu estava pregando sobre isso. A diferença de ser igreja está numa igreja. O desafio hoje é ser igreja. Se nós somos igreja, não importa, se nós somos a igreja de Cristo, Jesus vai dizer assim, olha, onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, ali eu vou estar. A alegria nossa é porque Jesus está aqui, Jesus está aí na sua casa, Jesus está aí junto com a sua família, nesta noite especial, e é assim que nós vamos restaurar as famílias. É assim que as famílias serão restauradas, porque foi assim que Deus orientou a Jacó, e isso não mudou, porque isso é princípio. E o terceiro ponto, habita ali e faz ali um altar a Deus. Nós temos falado isso para os irmãos. Nós começamos a trabalhar de forma bem diferente. E temos o culto no templo uma vez por semana no domingo, e durante a semana nós temos vários cultos em várias casas. E nós temos motivado os irmãos a entender, isso muito antes de pandemia, muito antes de quarentena, que cada casa, uma igreja, cada coração, um altar. Cada casa, uma igreja, cada família, um altar ao Senhor. Eu tive uma experiência muito desagradável um tempo atrás, de um amigo que começou lá no início da nossa caminhada, começou a congregar conosco, e aí depois ele decidiu que não ia mais congregar conosco, porque ele iria e está indo numa outra denominação religiosa. Enfim, se desligou da gente, achava muito chato, porque eu sempre passava na casa dele para ele ir para a igreja junto conosco,
né? E aí ele foi incomodando muito isso, e ele falou: não vou mais, não quero mais. E passou, né? Nossos filhos cresceram nesse ambiente, né? Nós entendemos que nós decidimos servir ao Senhor e os nossos filhos iriam servir ao Senhor conosco. Hoje nossos filhos cresceram, têm maturidade e eles já andam com suas próprias pernas. Mas houve um momento que nós aqui tínhamos que orientar, assim como Josué, né? Quando Josué decidiu, ele não falou: peraí, deixa eu perguntar meus filhos para onde é que eles querem. Não, Josué não disse isso não. Josué disse: olha, se vocês querem fazer o que você, adorar os deuses dos amorreus que estão além do Eufrates, como seus pais, vocês fiquem à vontade. Só que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Às vezes nós queremos perguntar a um menininho desse tamanho: você quer ir para a igreja, meu filho? Você quer servir a Deus? Não. O filho, quem toma a decisão são os adultos. Precisam tomar essa decisão, se posicionar, tomar uma posição. Nós vamos servir a Deus. Nessa casa nós servimos a Deus. Então, nós entendemos isso e nossos filhos serviram ao Senhor e hoje já andam com suas próprias pernas. Hoje eles temem ao Senhor e amam ao Senhor, mas não foi sempre assim, né? Não foi sempre assim. E esse amigo desistiu no meio do caminho e seguiu. E um dia eu estava com meu filho, passando ali próximo da minha casa. Nós moramos bem próximo ali do hospital, pertinho do CEP Saúde. E o filho desse amigo, já adulto, estava usando droga. E meu filho falou: pai, aquele menino é filho daquele amigo do senhor. E eu fiquei muito triste, porque tanto o esposo quanto a esposa é muito amigo nosso. Eu fiquei muito triste. Um dia eu estava passando de carro na rua, encontrei com eles, chamei, fui lá conversar com eles, falei que tinha visto essa situação. E eles começaram a falar para mim assim: olha, a gente entristece demais com isso. Esse menino já foi preso, já passou por muitas situações, quando menor, depois quando maior, novamente. E a gente fica muito abalado com tudo isso, envergonhado. E aí ela disse para mim assim: a gente sonha tanto, a esposa, a gente sonha com tantas coisas para os nossos filhos. Com tantas coisas, a gente sonha com ele estudar, fazer uma faculdade. A gente sonha com ele fazer um concurso, um dia ser um servidor público de um alto cargo, ter um bom salário, ter a vida estabilizada, construir a família dele, ter a casa dele. A gente sonha com tanta coisa e a gente vê todos os nossos sonhos frustrados. E eu falei para ela: olha, me desculpe pela sinceridade, mas o seu sonho está errado para o seu filho. A única coisa que nós devemos sonhar para os nossos filhos é que ele ame a Deus sobre todas as coisas, porque todas essas coisas da vida aí, é consequência, são consequências de servir a Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 33: busque em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Tudo isso é acrescento. Se vier, glória a Deus, amém. Se não vier, isso é muito pequeno, né? Jesus foi questionado acerca do reino de Deus em Lucas 17, 20 e 21. Os fariseus estavam ali e começaram a perguntar a Jesus sobre a vinda do reino de Deus. Jesus falou: olha, não vem de visível aparência, não é como vocês estão imaginando. Não é assim, ele aqui ou ele ali. Não é assim. O reino de Deus está dentro de vós. Jesus estava falando, sabe do quê? Do derramar do Espírito Santo. De ser esse altar de adoração ao Senhor. De ser um adorador, não simplesmente ter momentos de adoração, mas ser verdadeiros adoradores. E construir um altar ao Senhor. Nós precisamos construir um altar ao Senhor dentro dos nossos lares. Não é um lugarzinho cheio dos nossos deusezinhos pequenos, não. E um Deus maior, não. Não é isso, não.
é construir um altar de adoração, é falar: olha, o Senhor é o centro da nossa vida, o Senhor é o centro da nossa casa, o Senhor é o centro da nossa família, nós somos templo do Espírito do Senhor, e essa casa vai servir ao Senhor, essa família vai servir ao Senhor. Começarmos a realmente tomar uma posição, parar de ficar com medo, parar de ficar afligido pelas situações exteriores, mas entender que nós somos o Israel de Deus do nosso tempo, nós somos o povo de Deus. O apóstolo Paulo vai escrever, o apóstolo Pedro vai escrever no capítulo 2 de sua primeira carta: vós sois geração eleita, nação santa, povo escolhido de Deus. A restauração das nossas famílias vai acontecer, a restauração da nossa igreja vai acontecer quando nós tomarmos uma posição, quando nós formos de fato casa de Deus, né? E quando nós construirmos um altar ao Senhor verdadeiro e incorruptível. Eu gostaria que você fizesse essa reflexão. Eu gostaria que você fizesse essa autoavaliação. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Então é a noite de nós fazermos essa autoavaliação. Qual a posição que nós temos tomado diante de tantas mazelas? Liga a televisão, uma mazela atrás da outra. Liga o rádio, a mesma coisa. Sai na rua, a mesma coisa. Mas nós, como geração eleita, povo escolhido de Deus, qual tem sido a nossa posição? Qual tem sido o nosso posicionamento? Nós temos realmente tomado uma posição? Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da exposição da Tua palavra, Deus, eu quero colocar cada família, cada irmão, cada irmã, Deus, que nesta noite, Pai amado, esse vídeo, Deus, está alcançando, esse áudio está alcançando. Pai, em nome de Jesus, fala com cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Visita, Deus, abre o entendimento naquilo que precisa de mudar, Deus, aquilo que precisa de mudança. Pai, em nome de Jesus, que a graça do Senhor, Deus, seja manifesta nessa casa, nessa família, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe e que a graça seja superabundante sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.